Sexta-feira, 5 de maio, é destaque hoje aqui no Jornal de Blumenau. Creche faz homenagem às vítimas um mês após atentado. Unidades de saúde abrem neste sábado para aplicar doses de vacina contra a gripe. Novo edital deve ampliar o número de alunos beneficiados com Bolsa Estudante do Ensino Médio. Ambev vence disputa por cervejaria oficial da Oktoberfest. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. Final de semana deve ser com sensação de calor e mais nebulosidade. Esse clima gera a possibilidade de até termos momentos de chuva em alguns dias. Confira a previsão com a meteorologista Emily Ramos. Boa noite, Jorge. A tendência para este final de semana, tanto no sábado quanto no domingo, vamos ter a atuação do transporte de ar úmido do mar, que vai manter ao longo do final de semana a presença e variação de muitas nuvens, com aberturas de sol, que vão auxiliar na elevação da temperatura e trazer uma sensação de calor. As mínimas vão variar em torno dos 23 graus e as máximas vão oscilar em torno dos 30 graus. Mas devido à presença desses ventos úmidos que sopram do mar, há condição para chuva fraca isolada nos extremos dos dias do final de semana. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Emily Ramos. O dia hoje foi marcado por homenagens na creche Cantinho Bom Pastor. Foram manifestações pela paz e lembrança das crianças que foram assassinadas no mês passado. Completou no dia de hoje um mês do ataque que vitimou 4 crianças na creche Cantinho Bom Pastor. Professoras e alunos da instituição se reuniram no local do ataque para prestar homenagens. A árvore que fica no centro do parquinho foi batizada como Árvore da Paz pelos alunos. Além das homenagens às vítimas, foram soltados balões em comemoração aos 14 anos da creche. A Prefeitura de Blumenau vai fazer um leilão de veículos móveis e sucatas pela internet. Retroescavadeiras, caminhões e veículos utilitários estão entre os itens que são leiloados. São 74 lotes que já estão disponíveis para consulta no portal leiloador.com.br. Os lances já podem ser registrados e deverão ter valor igual ou superior ao que está previsto no edital. Levará o item leiloado aquele que oferecer o maior lance até às 9 horas da manhã do próximo dia 15. A Secretaria de Estado da Educação deve lançar um novo edital para o programa Bolsa Estudante, que contempla alunos carentes do ensino médio em Santa Catarina. A informação foi anunciada pela presidente da Comissão de Educação da ALESC, deputada Luciane Carminati, do PT. A iniciativa tem como objetivo combater a evasão escolar de estudantes do ensino médio regular e ensino médio da educação de jovens e adultos da rede estadual. Luciane Carminati afirmou que a decisão foi confirmada pelo chefe do Executivo Estadual durante a reunião com os parlamentares. Ele afirmou categoricamente, melhor dizendo, ele determinou que a Secretaria de Estado da Educação reabra os editais e coloque o número de estudantes que for necessário para atender à realidade de carência desses estudantes. Então, nós saímos com uma expectativa positiva, porque até então, mesmo com a audiência que nós realizamos na semana passada pela Comissão de Educação, a Secretaria de Educação não tinha assinado a reabertura do edital. Implementado em 2022 como medida para reforçar o combate à evasão escolar,
O projeto contemplava 60 mil estudantes carentes que frequentavam o ensino médio da rede pública estadual com o pagamento do benefício de meio salário mínimo. Porém, o edital do programa lançado neste ano provocou uma redução de 83% nas bolsas oferecidas, baixando para 10 mil beneficiados. O corte foi tema de audiência pública e o governador Jorginho Melo, ao tomar ciência da situação desesperada de algumas famílias que não foram beneficiadas pelo programa, teria se mostrado sensível ao apelo da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. A Ponte dos Arcos, em Blumenau, será novamente interditada neste final de semana. O local está passando por revitalização. No sábado e no domingo, a estrutura da Ponte dos Arcos estará fechada ao trânsito de veículos das 5 às 19 horas. O acesso será interditado devido às obras de revitalização que seguem no trabalho de pintura. Em caso de chuva, o serviço poderá ser reagendado para outra data. Rotas alternativas devem ser procuradas pelos motoristas que normalmente passam pelo local. A Ambev foi homologada hoje a nova cervejaria oficial da Oktoberfest para os próximos 6 anos. A definição saiu após a prefeitura negar recurso para a Heineken. As duas cervejarias travavam um duelo particular no pregão. Por cada edição da festa, a Ambev vai pagar R$ 5.110.000. Além disso, ficará responsável pela construção de um bulevar gastronômico. A cervejaria já adiantou que a marca a ser explorada na festa será novamente a Spaten. Boa noite, Jorge. O Campeonato Brasileiro tem bola rolando nesse final de semana pela quarta rodada da Série A do Campeonato Nacional. A rodada tem jogos no sábado, domingo e um jogo na segunda-feira fechando. Cruzeiro e Santos, Fluminense e Vasco jogam no sábado. No domingo, América Mineiro e Cuiabá, São Paulo e Internacional de Porto Alegre, Atlético do Paraná e Flamengo, Bahia e Coritiba, Botafogo e Clube Atlético Mineiro, Goiás e Palmeiras, Grêmio e Bragantino jogam todos eles no domingo. Já na segunda-feira, o fechamento da rodada e a estreia do técnico Vanderlei Luxemburgo, o Corinthians recebe a equipe do Fortaleza. O G4, nesse momento, Botafogo, primeiro colocado 9 pontos, Fortaleza, Palmeiras, Internacional de Porto Alegre, são os 4 primeiros colocados. Já lá embaixo, na zona de rebaixamento, Corinthians, Cuiabá, Coritiba e América Mineiro. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, que não temos brasileiros catarinenses, né, na Série A, mas pelo Campeonato Brasileiro da Série B nós teremos a presença dos catarinenses aí também no final de semana. Apenas um jogo hoje, Botafogo de Ribeirão Preto e Vitória. Amanhã o líder, Criciúma, joga às 4 da tarde no sábado contra a equipe do Ituano. O Avaí também joga no sábado, mas 18h15 contra a equipe da Tombense e a Chapecoense 20 horas e 30 minutos contra a equipe do Novo Horizontino, também jogando fora de casa. A equipe do Blumenau Futsal joga nesse exato momento contra o Minas, lá em Belo Horizonte. O jogo está sendo transmitido pela Rádio Blue Sports. Minas e Blumenau Futsal, jogo válido pela Liga Nacional de Futsal. Amanhã, às 18 horas, o basquete feminino de Blumenau enfrenta o Sampaio Basquete fora de casa. O jogo é válido pelo retorno também da Liga Nacional, mas da modalidade de basquetebol. Bom final de semana, segunda-feira a gente volta com mais esporte no Jornal de Blumenau. Blumenau terá o dia D de vacinação contra a influenza. A meta é vacinar pelo menos 90% dos grupos prioritários. Ocorre neste sábado, das 8 às 17 horas, o dia D de vacinação contra a influenza em Blumenau. As mais de 30 salas de vacinação do município, entre estratégias Saúde da Família e ambulatórios gerais da família, estarão abertas para atender os grupos prioritários.
A meta é de que 90% da população seja vacinada, reduzindo as complicações e internações decorrentes das infecções pelo vírus. A seguir, vamos falar sobre política e a movimentação nos bastidores às vésperas de um ano eleitoral. A gente volta já. Dicave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 box, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Nos 100 primeiros dias deste ano, o governo de Santa Catarina encurtou muitas distâncias. Com os 500 quilômetros da rede de energia trifásica em implantação, o governo se aproximou do agricultor. E os produtos catarinenses estão chegando mais longe. Nós tivemos o maior volume de exportações da história, alcançando mais de 170 países. Isso é Santa Catarina levada a sério. Governo de Santa Catarina. Cuidado, prevenção e acolhimento são palavras que regem nossa missão como empresa. O Jardim da Saudade está há mais de 50 anos dando suporte nos momentos mais delicados. Com a melhor infraestrutura de Blumenau, nossos profissionais são treinados para acolher com amor. Conheça nossos planos. Planos a partir de R$ 19,80 mensais, com desconto no cartão de crédito, consultas gratuitas com o clínico geral, clube de benefícios exclusivos, descontos em academias, lojas e restaurantes. Planos para até 10 pessoas. Opções de compra de jazigos com condições especiais de pagamento, com parcelas a partir de R$ 248 mensais e assistência 24 horas. Conheça o Jardim da Saudade. Nossa missão é acolher com amor em todos os momentos e eternizar a memória daqueles que deixaram saudades. Fale com os nossos consultores através do nosso telefone ou através do nosso site. Ligando este mês e mencionando que você viu o comercial do Jardim da Saudade, você ganha um super presente: R$ 1.000 de desconto na compra do seu jazigo. A maior feira da construção civil, habitação, setor imobiliário e decoração do sul do Brasil abre suas portas. Fenabit 2023, de 18 a 21 de maio no Parque Vila Germânica em Blumenau. Serão 4 dias de grandes negócios com as maiores empresas do Brasil. Em paralelo, ocorrerão seminários técnicos do setor. O credenciamento é online no site da Via Ápia Eventos. Patrocínio Confea. Realização Via Ápia Eventos. Rodízio de pizzas de segunda a sábado com o melhor atendimento da cidade. São mais de 60 sabores de pizzas e com um buffet delicioso. Massas, petiscos e sopas à vontade. Vem pro Varanda da Vila. Há 50 anos nasceu uma rosa e dela floresceu a esperança. A Rede Feminina de Combate ao Câncer presta serviços gratuitos de apoio de prevenção do câncer do colo do útero e diagnóstico precoce do câncer de mama. São 5 décadas de carinho, acolhimento e melhoria na qualidade de vida. Rede Feminina de Combate ao Câncer de Blumenau. 50 anos. Histórias que florescem esperança. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau com o nosso bloco de entrevista. Hoje para falar de política com o jornalista Alexandre Gonçalves, do portal Informe Blumenau. Alexandre, obrigado pela visita. Eu que agradeço, Jorge. É sempre bom estar aqui contigo e com os telespectadores da TV Galega. Bom, estamos a um ano e 5 meses distante da eleição do ano que vem, que vai definir a nova administração pública aqui em Blumenau. Mas a movimentação nos bastidores, apesar desta distância, já é intensa, né? Como é que está essa relação de bastidores, política, essa proximidade
com o ano eleitoral. O que já se sabe de articulações para o ano que vem? Jorge, tudo é muito incipiente. Se tu vai conversar com algum potencial candidato ou com algum político, eles vão falar a mesma coisa. Ainda é muito cedo para falar sobre isso, que é uma balela. Todos estão se movimentando. 1 ano e 5 meses passa muito rápido, mas mais importante são outras datas. Por exemplo, nós estamos a menos de um ano de uma data muito importante, que é abril do ano que vem, que tem o período de desincompatibilização, de filiação, de troca de partidos, que é uma data muito chave. Então todos que querem de alguma forma participar do processo eleitoral estão conversando, estão tentando cacifar seus nomes, estão tentando criar parcerias. Então essa é uma movimentação que já acontece nos bastidores, apesar que alguns dizem que não. Tem algumas características importantes dessa eleição com relação à eleição de 2020, eu acho que é muito importante a gente lembrar. 2020 foi uma eleição que praticamente todos os prefeitos foram candidatos à reeleição e principalmente uma eleição que aconteceu no meio da pandemia. 2020 foi o ano que surgiu a pandemia. Então foi uma eleição que não teve candidatura de rua e os prefeitos tiveram uma grande visibilidade por conta das lives, das ações, e que são merecidas, porque todo mundo fez um bom trabalho. E aí o que a gente viu nesse processo? Praticamente todos os prefeitos, aqui de Blumenau inclusive, se reelegeram com muita facilidade no segundo turno. Esse cenário não existe mais, porque os prefeitos não podem ser candidatos à reeleição. Então, se pegar na história recente de Blumenau, todos os prefeitos que foram candidatos à reeleição se reelegeram, mas os candidatos apoiados por esses prefeitos, quando eles não podiam ir à reeleição, não se elegeram. Isso vale para Renato Viana, para Décio Lima, João Paulo Kleinobing e agora Napoleão Bernardes, que não acabou, teve o Mário Wildberg. Então tem todo esse processo que a gente precisa levar em conta. Então é uma eleição ainda muito aberta, lembrando que tem algumas peças que começam a se movimentar no tabuleiro pré-eleitoral, mas não querem dizer que vão se consolidar e certamente até abril, maio do ano que vem, outros nomes vão surgir. Mas já é possível a gente falar sobre nomes com tendências para aparecer nessa disputa no ano que vem? É possível, lembrando que política é uma questão absurdamente dinâmica e que tudo pode mudar. Vamos lá, o que a gente fala aqui? Quais são as peças que estão postas hoje? Da vice Maria Regina Soares, do PSDB, que é, em tese, a candidata do prefeito Mário Wildberg ao processo. Eu falo em tese porque ela tem que se constituir como candidata. Tem muita gente que ainda fica com o pé atrás, mas ela é um nome que está colocado no tabuleiro pré-eleitoral. O promotor público Odair Tramontim, candidato do Partido Novo, a gente entrevistou ele essa semana no Informe Blumenau. Ele não disse que é candidato, mas ele disse que falta muito pouco para bater o martelo. Ele deve fazer isso aí num prazo de 2 meses. É um candidato que já foi o candidato novidade em 2020, teve um desempenho muito bom, por muito pouco não ficou no segundo turno. Então ele é um nome que está colocado, apesar que depois a gente pode avançar. O Partido Novo tem algumas condições a serem superadas no próximo pleito. O ex-prefeito de Blumenau, João Paulo Kleinobing, desde o ano passado se movimenta para novamente ser candidato, ele que também foi em 2020, é um nome forte, já foi 2 vezes prefeito da cidade, tem se movimentado, mas recentemente ele foi indicado, ainda não foi nomeado para a presidência do BRDE, ou seja, ele entra no barco do governador Jorginho Melo, ou seja, ele deve cumprir uma missão que pode ser, inclusive, ser candidato ou recuar em termos de um outro nome que o governador vai colocar. Esses 3 nomes estão ali flutuando. E aí a gente pensa assim, no campo da esquerda, o Partido dos Trabalhadores vai ter um nome. Aí pensa, bom, vai ser a deputada Ana Paula Lima, ela com a bagagem que ela teve. Eu não acredito que seja ela. Eu apostaria no jornalista que estudou na Faculdade Ibis, que nem a gente passou por lá, o Jean Volpato, que é assessor parlamentar da Ana. Ele, eu acho que será o nome do Partido dos Trabalhadores. Então esses 4 nomes estão desenhados. O resto tudo, tem todo mundo ciscando, alguns vereadores se ensaiam para estar numa maioria,
majoritária, o professor Gilson diz que quer ser, o vereador Bruno Cunha também tenta se colocar como candidato a vice, o próprio presidente da Câmara, Almir Vieira, também ensaia que quer estar nessa colocação. Tem o suplente de senador, o Adrian Senzi, o empresário, suplente do senador Jorge Seife, que também já se ensaiou para ser o nome do PL para a eleição desse ano. Então ainda tem muita água para rolar e pode, por que não, outras surpresas aparecerem. Por falar em vereadores também, tem o parlamento que vai mudar. A Câmara esse ano começou com propostas polêmicas, né, em discussão, algumas aprovações, como é o caso do aumento de assessores, vale alimentação para parlamentar, pago aos finais de semana e feriado, então sempre gerando muita polêmica. E vai colocar em votação a possibilidade do aumento de vagas para a próxima eleição na Câmara de Vereadores. E pelo que a gente viu de votação na discussão polêmica dos assessores, de mais assessores, até com tendência de aprovar um aumento de vagas aqui em Blumenau. Isso pode influenciar, Alexandre, todo esse movimento, essa polêmica gerada em torno da Câmara e dessas propostas, pode influenciar em quem busca a reeleição no ano que vem? Eu acredito que não. Eu acredito que de todas as propostas polêmicas, talvez aqui tenha um pouco mais de coerência, por incrível que pareça, eu sei que vai ter gente que vai torcer o nariz, na ampliação do número de vereadores. Eu acho que talvez porque Blumenau é uma cidade que já teve 23 vereadores, Blumenau acabou diminuindo por conta da população, por conta da legislação, mas hoje ela tem esse direito de ter mais, e mais vereadores representam mais pessoas, um campo mais democrático. Então eu como cidadão e como jornalista, eu questiono muitas das ações que a Câmara está tomando, como essa do quarto assessor, eu acho que não precisava, mas com relação a isso, eu acho que esse é um debate que para mim ainda não é um consenso, mas era um debate importante para ser feito com a sociedade, porque isso ampliaria a diversidade dos eleitos e tal. Eu acredito que esses vereadores, né, que acabam bancando essas posições, eles acabam, o eleitor deles acaba não vendo isso como um problema. Tanto que a maioria deles está ali como reeleito, né? Então a gente pega os vereadores que capitaneiam essas propostas, o Almir Vieira, o vereador Ito, o Adriano Pereira também está, o Jovino Cardoso, são vereadores todos de segundo, terceiro mandato. Então parece que isso não cola no eleitor deles. Então eu não vejo uma grande renovação espontânea na Câmara de Vereadores a partir do ano que vem. A ampliação do número de vagas poderia auxiliar em gente nova. Entrar novos, mas não substituindo aqueles. Eu acredito que, eventualmente, um ou outro vereador, né, como sempre, não é reeleito. Tem uma outra coisa que vai mudar muito essa configuração, que é as federações, que vai diminuir as nominatas de alguns partidos. Por exemplo, o Podemos, o Informe Blumenau divulgou essa semana, não vai mais fechar acordo nacional com Cidadania e com PSDB. Isso é um alívio para cá, porque o Podemos é um partido muito bem estruturado aqui em Blumenau, porque é o partido do prefeito Mário Hildebrand, e tem bons nomes para nominata. Caso tivesse essa federação, ele ia ter que dividir uma nominata com o PSDB e com Cidadania, reduzir o número de potenciais candidatos. Então hoje o Podemos vai concorrer a isso. Então essa questão da federação também, que deve ter algumas ainda as questões nacionais a serem resolvidas, vai ter reflexo também na eleição municipal. Lula, Bolsonaro, podem refletir na eleição aqui em Blumenau no ano que vem? Vamos lá, eu acredito que sim, que ainda tem um recall muito forte no eleitorado de Blumenau pró-Bolsonaro, mas muito mais que pró é a rejeição ao campo da esquerda. Então talvez, principalmente na eleição majoritária, o candidato que tiver de alguma forma atrelado ao campo da esquerda, ou mesmo em um ou outro partido que seja a base do governo Lula em Brasília, pode ter problema. Eu vejo nessa situação. Agora, tudo sempre depende de quem são os candidatos, porque às vezes a gente fala muito, mas
tem um candidato, não, esse aqui é do partido lá que está junto com o Lula. Mas daí tu bota determinados adversários, não, mas esse aqui é melhor que esse aqui. Isso a gente já viu na eleição aqui, por exemplo, do Napoleão Bernardes, a eleição dele. Ele estava muito mal avaliado, né? Aí quando se definiu que o candidato novamente, o adversário seria o Jean Kuma, o Napoleão disparou. Porque era isso, porque daí o eleitor disse, não, é isso. Mas lembrando que a eleição municipal é uma eleição pragmática. É onde o eleitor diz assim, quem é que vai resolver melhor o meu problema? Né? Mas a questão a questão nacional, muito mais por rejeição, né, do campo da esquerda, do campo do PT, do que da questão da aproximação com o presidente Bolsonaro. Porque muito do eleitorado do Bolsonaro, que tem um eleitorado importante aqui, já diminuiu com tudo que está vendo aí dos escândalos nacionais, a partir lá dos atos antidemocráticos e tal. Então o pessoal diz assim, parece que está tentando voltar a uma normalidade, continua no campo do centro e da direita, mas não no campo da extrema-direita. O Partido Novo e o PSD disputaram uma vaga para o segundo turno na última eleição aqui em Blumenau, né? Tramontim com João Paulo. Democratas, né? Democratas, é verdade. João Paulo estava no Democratas, hoje está no União. Agora está no PSD. Houve uma disputa até que no final bem interessante entre os dois, que pode ser repetida ano que vem aqui em Blumenau. Né? E aí tem mais um fato... Quem cresceu nesses últimos tempos? Hein? Também tudo é relativo. Tudo é relativo. Se a gente pegar... todo mundo fala que a bola da vez é o promotor público Odair Tramontim. Mas, na eleição de 2020, quando ele foi candidato a governador, ele diminuiu em 700 votos a votação que ele teve em Blumenau com relação a 2020. Todo mundo achava que aqui em Blumenau, por ele ser o candidato da cidade, ia estourar a boca do balão. Ele ficou atrás, inclusive, do Décio Lima, ficou atrás do governador Carlos Moisés. Mas ele considera que foi um baita resultado que ele teve. Eu acho que na eleição de 2020, se o Partido Novo tivesse mais uma semana de campanha, talvez ele tivesse ido para o segundo turno com o João Paulo Klein. Agora, o João Paulo Klein, caso confirme a candidatura, ele tem tudo, por exemplo, ele vai estar junto, pode escrever isso que eu estou falando agora, ele vai estar junto com o ex-prefeito Napoleão Bernardes, os dois estão muito articulados, e se a candidatura da vice-prefeita Maria Regina Soares não se consolidar, o prefeito Mário Wildman tem tudo para ser atraído por osmose. Se por um lado tu reforça o discurso do Partido Novo, dizendo sempre os mesmos, por outro lado tu cria uma força política muito interessante aqui em Blumenau, 3 ex-prefeitos, e até num eventual segundo turno entre Novo e João Paulo Kleinobin, vai ter um quarto prefeito junto, porque eu tenho certeza que o PT do Décio Lima vai apoiar o Kleinobin e não vai apoiar o candidato do Partido Novo. Porque o Partido Novo tem marcado posição muito recentemente como extrema-direita. Eles estão de olho no espólio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, eu acredito que se tu pegares hoje, essa é a disputa que está configurada 1 ano e 5 meses antes. Mas tem muita coisa. A vice-prefeita pode mudar, né? Vice-prefeita vai consolidar a candidatura? Se ela consolidar, entra um outro time bastante importante, bastante representativo para disputar essa eleição. Alexandre, obrigado pela tua participação. O Informe Blumenau é um portal que acompanha a política aqui da cidade, da região, do estado. Então, ali no portal, sempre com muitas informações sobre essa mobilização política nas vésperas de um ano eleitoral. Né? É isso aí, os bastidores sempre da política, a gente trabalha no Informe Blumenau, informeblumenau.com, muita entrevista com todos os personagens da política, né? Fizemos agora recentemente com o Odair Tramontim, tá lá uma entrevista muito legal, muito reveladora, aí mostra que o Novo vai quebrar alguns dogmas para ir para essa disputa, né? Eu te agradeço muito a abrir esse espaço aqui e fico sempre à disposição. Um grande abraço a você e a quem nos assistiu. Obrigado, Alexandre Gonçalves. E aqui nós vamos encerrando a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 horas da noite. Para você, um ótimo final de semana. A gente se vê na próxima segunda-feira. Até lá.